A morte de George Floyd nos Estados Unidos expôs o racismo da polícia americana e inspirou manifestações por todo o mundo. Mas os números brasileiros não são nada melhores. Os negros, a cada 100 pessoas assassinadas, 75 são negras. Os policiais negros representam apenas 34%, mas mais de metade dos policiais assassinados são negros. As mulheres negras morrem mais e de formas violentas. Todos esses números estão disponíveis no site do Fórum de Segurança de Saúde Pública e podem ser consultados. E é sobre esse assunto nós vamos conversar hoje com dois professores da Universidade de Brasília, Nelson Inocêncio, professor de artes visuais e também membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UNB, e Eurico Curcindo dos Santos, consultor do Senado e professor de Sociologia da UNB. Olá, sejam bem-vindos. Obrigada aos dois por participarem aqui do nosso programa Cidadania. É um prazer e um ofício. E eu prazer vou começar... é todo meu. Obrigada. Então, eu vou começar perguntando, então, professor Nelson, sobre o linguajar. A gente sabe que nos Estados Unidos o termo negro não é nada bem visto, né? E aqui no Brasil, como é que fica em português? Até o próprio movimento negro assumiu um pouco essa descrição, né? Qual é a sua visão sobre esse termo? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que o racismo, embora seja um fenômeno global, ele tem suas nuances, não é? Culturalmente existem diferenças que precisam ser consideradas, não é? A gente não pode traduzir de forma rasa o que aconteceu, por exemplo, na África do Sul durante o Apartheid, o que aconteceu nos Estados Unidos durante as leis segregacionistas, ou o que acontece no Brasil ainda sob efeito do mito da democracia racial. São contextos diferentes, é óbvio que também existem convergências, mas a gente precisa entender as especificidades locais, isso é fundamental. De fato, o termo negro, no processo histórico, no nosso processo histórico, colonialista, escravocrata, seguramente não era um termo positivo. O que foi feito por parte do ativismo negro foi uma apropriação desse conceito e um trabalho muito interessante de reverter o seu sentido para algo que pudesse ser tido como positivo, né? E isso vem desde muito tempo. Por exemplo, a Frente Negra brasileira, a Frente Negra é do final dos anos 20 e início dos anos 30 do século passado, né? E a Frente Negra brasileira foi uma organização importantíssima no Brasil, que só foi, na verdade, ela foi tornada proscrita pelo Estado Novo, né, com Getúlio Vargas. Mas o que eu quero dizer é que o termo negro, sim, você está correta, no passado ele tinha uma significação muito negativa, mas houve este enfrentamento, essa luta no campo do imaginário, né? E o movimento negro conseguiu estabelecer não só uma apropriação, mas uma mudança em termos de entendimento do que negro vem a significar. Nos Estados Unidos, não é que negro seja negativo. Nigger, né? O termo nigger, sim, é um termo muito pejorativo e se sabe. Agora, por exemplo, quando se fala em Black Power, né? O Black Power, movimento, né, dos anos 60, anos 70, isso também é uma perspectiva de apropriação e modificação, né, do conceito, do termo, etc. e tal. Agora é óbvio, né? Nós temos duas realidades, existem semelhanças, quer dizer, a violência policial que existe lá, ela se assemelha à que existe aqui, né? A questão carcerária, a questão prisional lá também se assemelha à questão que existe aqui, enfim, a gente vai fazendo as conexões, né?
Tem até um vídeo que está circulando pela internet de um cantor de reggae, Nabby Clifford, que ele é de Gana, na verdade, um país de língua inglesa, né? Sim, E ele diz que ele mora no Brasil há 30 anos e que ele não entende por que usam a palavra negra, né? Que teria essa conotação ruim. Ele dá exemplos, né? Câmbio negro, humor negro, ovelha negra, que, né, o termo negro seria sempre pejorativo, enquanto que ele fala que preto é uma coisa boa, feijão preto, meu carro preto é bonito, eu ganhei uma nota preta, né, muito dinheiro e tal, mas então seria um pouco apesar dele estar aqui há tanto tempo, de repente ele não assimilou essa questão cultural, né, que aqui é um pouco diferente o significado, foi ressignificado, então. Exato, ressignificado, exatamente. Essa ressignificação é importante. Eu estive em África, em alguns países africanos, e precisa entender que no continente africano também existe um aspecto que não é muito comum aqui, quer dizer, por exemplo, eu estive no Senegal, eu estive no Mali, eu estive na África do Sul, eu estive no Marrocos. E o que acontece? Em países africanos, sobretudo da África subsaariana, você tem muito forte conceito de etnias, né? Por exemplo, estava falando com o professor Eurico agora. Se você vai à Nigéria, na Nigéria tem os iorubanos, você tem os ibos, você tem os haussás, você tem várias etnias, entendeu? E as pessoas muitas vezes se identificam mais pela sua herança étnica, né? O seu pertencimento étnico, do que necessariamente por serem negros. É óbvio que eles sabem que são negros, até porque estão em contato com o mundo ocidental, né? Mas não necessariamente dessa forma. O mundo africano, quer dizer, a diáspora negra, ela vive uma outra realidade. E é isso que você está colocando. Eu acho que é muito interessante nós trabalharmos essa ideia, né, das ressignificações. Muito tem sido ressignificado, inclusive o termo negro, não é? É isso. Professor Eurico, o senhor gostaria de comentar? Oi. Assim, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para oferecer ao telespectador umas ideias ou umas fórmulas para ele poder pensar com a sua própria cabeça o que está acontecendo e o que há para ser pensado a respeito desse assunto do racismo. Isso é importante, até porque no Brasil a gente fala sempre que há racismo, mas você não vê, há racismo, mas você não sente. Então é importante explicar isso para que essa coisa seja acessível à cabeça das pessoas e não apenas elas ficarem achando que, pô, é um paradoxo que eu não entendo as coisas. Então, vamos lá. Né? O professor Nelson falou que racismo é um tema global. E é global porque acontece em todas as sociedades e tem acontecido em todas as sociedades. Racismo é o quê? Racismo é uma modalidade de uma emoção maior e mais importante que existe na estruturação de todas as sociedades. É a economia emocional da pessoa se sentir superior a outro. Nelson tinha mencionado isso. Isso é mais universal, mais geral do que racismo. Toda a sociedade está estruturada à base. Tem gente que sofre, que pena, e tem gente que é feliz, que vive bem. É preciso explicar para os felizes porque eles são felizes e para os infelizes porque eles são infelizes. Uma coisa decisiva para isso é dizer, olha, somos superiores e somos inferiores. E isso é ter naturalizado, ou seja, é para a pessoa absorver a crença do mesmo jeito como ela tem como evidência que o céu é azul, que o sangue é vermelho, e assim vai ser evidente. A ideia é apresentar essa diferença entre inferiores e superiores como uma coisa evidente. Você vê, isso não é só na raça, não. Veja como as sociedades gostam disso quando elas falam, por exemplo, na origem das pessoas. Quando a gente fala aqui que a pessoa vem do Nordeste, o que você já está pensando? Né? Já tem uma coisinha inferior, menos nela. Quando você fala a pessoa mulher, né? Já tem uma coisinha menos nela. Quando você fala que a pessoa é homossexual, uma coisinha menos nela. Quando você fala que a pessoa é rica ou pobre, já tem uma coisa menos nela. Quando você fala que a pessoa é educada, tem escolaridade superior, tem uma coisa nela que é mais do que nos outros. E assim por diante. Quando as sociedades, ou seja, racismo nesse sentido é uma forma mais importante
que as sociedades encontraram de classificar as pessoas em superiores e em inferiores. Isso, antes da modernidade, não era nem notado. O que é a modernidade? Modernidade é quando você espraiou horizontalmente o valor da igualdade. Isso é que significa ser moderno. Não é ser avançado tecnológico, ter 4K ou não sei das quantas, né? Ser moderno é espalhar horizontalmente as oportunidades de vida. As sociedades que levaram adiante isso, ou seja, que contiveram essa tendência a espalhar crenças em que as pessoas são superiores e são inferiores, são as sociedades mais poderosas do planeta. Mesmo os Estados Unidos, onde está esse tema do racismo, o racismo está lá, mas ele está sendo debatido, está sendo combatido, porque a ideia de que vale a pena haver igualdade de oportunidades é ela própria não só muito forte, como a evidência histórica de que ela melhora a vida é muito grande. Nós temos faculdades éticas. As pessoas existem, as sociedades existem porque nós temos faculdades éticas. O que é isso? O que é ética? Ética é uma espécie de instinto que a gente tem, né, que nos permite separar as coisas que estão no mundo ao seu redor, né, entre coisas que você pode usar e coisas que você não pode. Coisas que merecem respeito por existirem simplesmente. E coisas que você pode usar. Você olha para um pé de alface, né, você olha para ele, eu vou arrancar e vou comer. Né? Você mata animais para comer a carne deles. A gente até usa as outras pessoas. Quando você estabelece um contrato com alguém, quando você espera alguma coisa de alguém, em um certo sentido você está usando a pessoa também. A ética é a capacidade que as sociedades têm de dizer determinadas coisas ou pessoas, né, não podem ser usadas. Não estão aí para serem usadas. E como você mesmo disse, isso varia de sociedade para sociedade. Quem é que faz parte do universo que tem proteção da ética? Quem é que não faz parte? Quem está fora? Isso é definido pela cultura. E a cultura é definida pelo poder. Essa desigualdade tende a ser mais facilmente percebida por quem está na posição inferior, né? Muitas vezes quem está em vantagem não percebe, não reconhece e não admite, né? As próprias manifestações, né, decorrentes que surgiram depois da morte do George Floyd, né, no mundo inteiro, numa época de pandemia, as pessoas se colocando até em risco de saúde, né, demonstram que realmente para elas estava muito ruim. Talvez para quem estava numa situação, né, na situação de superioridade, estava tudo muito bem, mas aí se evidenciou que não estava tão bem quanto parecia. É mais ou menos isso, professor Nelson? Sim, sabe, Roberta, muitas vezes existe esse discurso sobre a nação, né, sobre o mundo que a gente vive. Por exemplo, nós quando falamos da nossa condição de brasileiras e brasileiros, né, quando a gente fala da brasilidade para fora, a gente fala de tudo que há de bom, e de fato existem coisas boas, mas a cultura ela é recheada de referências positivas e referências negativas, e não é só a cultura brasileira, qualquer cultura, quando você vai observar de um olhar mais cuidadoso, quando você vai lançar um olhar mais cuidadoso, você percebe que as culturas têm contradições. As culturas têm contradições, e a cultura brasileira ou a cultura estadunidense não é muito diferente disso. Agora, o que eu quero ressaltar, Roberta, é que durante muito tempo havia essa coisa, né? A classe social, a ideia de classe social como a grande questão das mazelas humanas, se sobrepondo às outras categorias. Eu acho que o grande desafio que a gente tem para entender hoje é que as categorias existem, num certo sentido, elas têm a sua independência, elas têm a sua autonomia, entendeu? Gênero, entendeu? Raça, classe, percebe? As categorias, elas existem, e muitas vezes elas estão articuladas, outras vezes não. O caso da atleta britânica ontem, que foi parada na sua Mercedes com seu marido, ela e o marido português, e o filho no banco de trás, vocês estão sabendo, porque é uma notícia que estourou na mídia. Ela é uma pessoa né, com posse, estava numa Mercedes de última linha, atleta de alta performance, britânica, que já deve ter trazido medalhas para o Reino Unido, né?
E, no entanto, foi abordada daquela maneira pela polícia, percebe? É isto. Muitas vezes as pessoas dizem, não, a pessoa negra, quando ascende socialmente, ela elimina o racismo. Bom, isso é um discurso de quem não entendeu o que é o racismo, né? Não entendeu que o racismo tem um aspecto estruturante também, ele estrutura a nossa sociedade. Como diz Silvio Almeida, né, o professor e de direito e filósofo, percebe? Então, é isso, né? A gente precisa entender que as coisas não... Existe uma aparência, existe uma maquilagem, né? As coisas estão... O Brasil sempre teve muito isso, né? Eu falei do mito da democracia racial. Desde o mito da democracia racial, a gente tem uma ideia de que nós estamos bem. Mesmo com a desigualdade, nós estamos bem. Nós, né, estamos bem com aquela coisa ridícula, né? As pessoas falam assim, você não é racista? A pessoa diz, não, a doméstica lá em casa é negra. Então, veja que coisa mais, né, mais bizarra, eu diria. Percebe? Então, essas contradições existem. O que nós precisamos, nós que somos pesquisadoras e pesquisadores, é entender essas contradições, olhar para elas, investigá-las. Isso que é fundamental, né? Problematizá-las. Né? É isso. Existe uma noção de que, como no Brasil nunca houve um apartheid, né, uma segregação oficial, ou um Ku Klux Klan, que nós estamos melhores, né, que aqui tem uma miscigenação, né, isso então é um mito. Na verdade, olha só, Roberta, se a gente for olhar para a mestiçagem, como a mestiçagem começa no Brasil? A partir do abuso sexual de mulheres indígenas e africanas. Quer dizer, isso é parte da história, isso não é toda a história, mas isso é uma parte significativa da história da mestiçagem, né? Quando você fala de caboclos, mamelucos, né? Cafusos, essa história toda que vem desde a colônia, veja, existe aí algo que a gente não pode subestimar. O nascedouro disso também é a violência sexual. Então a gente precisa ter muita atenção quanto a essa coisa. E é óbvio que existe o fato de haver mestiçagem no Brasil não diminui a intensidade da discriminação racial. Os mapas sociais estão aí. O mapa da violência, o mapa do emprego, tá certo? O mapa da educação. Todos esses mapas... Hoje, felizmente, porque eles têm o recorte racial, porque não tinham, né? E isso é um ganho, isso é um êxito do movimento negro, esses recortes raciais, assim como os recortes de gênero, ajudam a gente a diagnosticar melhor a sociedade que a gente tem. Então, não é a mestiçagem que vai alterar radicalmente as relações entre negros e brancos no Brasil, percebe? Os mapas estão aí e nós estamos vivendo, né? Por exemplo, essa história do genocídio da população negra, você mesmo citou, porque quando você fala da questão, né, da proporção de mortes entre negros e brancos, é preciso lembrar que existe o imaginário. Existe o imaginário que potencializa isso. Né? Pessoas negras, de um modo geral, são ameaças à sociedade. Né? Então, essa ideia, isso está presente no imaginário. Isso é o ranço colonial, isso é a herança que nós tivemos e que nós continuamos, assim, obviamente, em termos contemporâneos, a pensar, quer dizer, a sociedade não se livrou desses estereótipos, não é? Em julho de 2010, passou a valer o Estatuto da Igualdade Racial, né? A Lei 12.288, vai comemorar agora 10 anos de existência. Quais foram os avanços trazidos por esse estatuto, professor Eurico? Antes de comentar o estatuto diretamente, deixa eu fazer uma observação aqui, em cima do que você tinha dito. Você tinha dito que você mencionou apartheid e Ku Klux Klan, falou em leis raciais. Eu queria fazer uma observaçãozinha a esse respeito. O que me chama a atenção quando eu vejo as sociedades da América do Norte, do Atlântico Norte, né? Sociedade do Norte, a Alemanha, os Estados Unidos, é que o racismo lá é explicado, tem doutrina. Tem teoria para explicar por que existem determinadas raças que são melhores que as outras. Não é que isso não tenha havido aqui, não. Também houve como imitação. Né? Mas não passou para o senso comum. E lá passa. Quando se diz que entra na lei, que o apartheid é uma lei, essa lei tinha que estar de acordo com a Constituição, tinha que estar de acordo com outras leis. Ou seja, ela tinha que estar metida num sistema de ideias.
Isso é que não parece que existe aqui. A gente fica... O racismo é uma emoção automática que não encontra uma espécie de tentativa de justificativa explícita, à luz de uma falsificação da razão, mas que tem essa cara de ser teórico e de ser doutrinário. Não existe isso aqui. E, ao contrário, existe um Estatuto da Igualdade Racial, que é uma lei para combater alguma coisa que as pessoas sentem, mas não localizam. Uhum. Isso tem sido uma dificuldade, eu acho, que a gente tem tido para se livrar disso. Uhum. As afirmações do Estatuto da Igualdade Racial, elas são, na verdade, um bocado de ideias quase óbvias, né, para as pessoas que, vamos dizer assim, têm uma formação cristã, que é uma formação universal. Agora, o mais importante de notar é que nós precisamos proibir essas coisas. Nós precisamos proibir coisas como as que estão proibidas no Estatuto da Igualdade Racial. Discriminar, toda forma de discriminar. Né? Toda lei é sinal... Isso é uma coisa legal para a gente perceber que existe racismo. Toda lei é sinal do interesse em ir no sentido contrário. Não existe lei proibindo as pessoas de porem a mão no fogo, porque ninguém quer fazer isso. Mas existe lei proibindo as pessoas de discriminarem outras em função da cor, porque isso existe. A lei é uma prova de que existe. O Estatuto da Igualdade Racial, nesse sentido, é super importante, é uma das leis mais esclarecedoras e modernizantes que nós temos. É das leis que mais podem nos empoderar. E é das que nós temos mais dificuldade em fazer funcionar. As leis são suficientes? A gente precisa de mais leis ou basta aplicar as leis que já existem? De longe, nós temos leis suficientes, mas muito, muito, muito. A nossa Constituição, nosso Estado de Direito é claro. Tudo pode melhorar, né? Mas, assim, tem traços universalistas, social-democratas. O problema mesmo, né, é que essas leis, como todo processo de modernização, né, seguir essas leis é difícil. É complicado porque as pessoas estão confortavelmente instaladas, né, confortavelmente aí, com todas as aspas possíveis, né, lembrando aquilo que você estava dizendo, que tem que quem vive, né, vê a coisa de um modo diferente, ficar lembrando um samba maravilhoso do Carlos Cachaça, que diz assim, quem bate nunca se lembra, mas quem apanha nunca se esquece. Nunca se lembra, mas quem apanha. Isso é sensacional, explica tudo. Né? Mas, de qualquer forma, a gente precisa, no caso, né, não de mais leis, né, mas de continuar esse processo de nos tornarmos pessoas melhores. Né? Processo cultural de nos tornarmos pessoas melhores. Só isso vai funcionar. Só isso vai fazer com que nós sejamos pessoas indivíduos, né, como brancos, né, que precisam dos outros, precisam submeter os outros para viver. Eu não acho que isso possa deixar ninguém orgulhoso. Isso não... Falando em cultura, professor Nelson, o senhor é professor de artes visuais. Os afrodescendentes brasileiros são representados nas nossas artes visuais? Eu diria, isso é meu objeto, essa é a minha pesquisa, né? A minha pesquisa vai muito nessa direção. Eu diria, Roberta, seria enganoso, seria um equívoco se eu dissesse que não. Mas essa representação, todavia, ela é diminuta e problemática. Ou seja, ela é uma coisa, é algo que é muito eventual, né? Não é uma coisa que perene, não é uma coisa constante, e muitas vezes contaminada por determinadas ideias, heranças coloniais. Hoje a gente fala muito em decolonialidade, né? O pensamento decolonial, porque realmente as heranças, os ranços coloniais estão presentes. Por exemplo, não é muito difícil ainda se falar em arte afro-brasileira como arte primitiva. E isso é um conceito que as artes visuais ainda mantêm, que as galerias ainda mantêm, que os museus de arte ainda mantêm, apesar
de todo o dano que isso representa, percebe? Então, eu acho que é um processo muito importante. A gente, óbvio, eu tenho feito essa pesquisa no campo das artes visuais e é um dos meus... questões que eu abordo, uma das questões que eu abordo, eu acho fundamental isso, não só nas artes visuais, né? Nas artes de um modo geral, essa subrepresentação ela permanece, e permanece muitas vezes de uma forma ridícula, caricata, risível, não é? A representação negra no cinema, por exemplo, né? Não no cinema novo, o cinema novo é uma outra história, mas antes, né? Então, o que eu quero dizer é que, em termos de participação no cenário das artes, acho que nós temos muito que construir ainda, né? A minha pesquisa de doutorado foi sobre o Museu Afro-Brasil, que hoje é uma das maiores referências da diáspora negra em termos de acervo, né? Que fica no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. E a gente tem tentado fazer isso, tentado fazer com que esta representação seja mais significativa e mais constante, né? Por exemplo, nós tivemos há 2 anos atrás uma grande mostra de artes negras, né? Teve uma mostra aqui chamada Ex-África, que era sobre arte contemporânea africana. Isso não pode ser uma coisa que a gente só vai ter oportunidade. Se a gente só tiver oportunidade daqui a mais 10 anos de ter uma exposição dessa, isso não é interessante, entendeu? Para se enfrentar o racismo, você precisa ter a possibilidade de lidar com o outro, né? Ter a relação com o outro ou com a alteridade que seja mais constante. É isso que vai reeducar as pessoas, ou pelo menos eu acredito, uma visão utópica minha talvez, né? Mas as novas gerações elas podem ter um outro entendimento a partir do hábito. Elas precisam se habituar a conviver, a ver várias exposições de arte negra, a ver várias peças de teatro, a ver vários filmes em que personagens negras estejam presentes, a literatura, enfim, eu acho que é tudo isso. Eu acho que, né, é um conjunto de possibilidades, né? É um conjunto de possibilidades. Poxa, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. A conversa é extensa, não temos como concluir nada aqui, mas muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa está disponível no site da TV Senado e também no nosso canal no YouTube. E se você tiver alguma sugestão, mande um e-mail para ouvidoria@senado.leg.br/TV. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo programa Cidadania.